Olá, tudo bem? Espero que todas e todos estejam muito bem. Então, vamos retomar as videoaulas sobre gêneros textuais e suas esferas de circulação. Então, só recapitulando um pouquinho, a primeira esfera que nós estudamos foi a esfera literária, onde ela tem como a principal característica, né, o principal objetivo, trazer emoções, sensações, né, como nós estudamos as poesias, as crônicas, o romance, né, todos eles fazem parte da esfera literária, que é uma esfera muito linda. Depois nós estudamos um pouquinho, né, nós vamos encerrar hoje com a esfera jornalística, né, que nós vimos que o objetivo é informar, né, o leitor. Então, aí nós estudamos a charge, que inclusive nós estudamos que ela é híbrida, né, ela faz parte tanto da literária quanto da jornalística, sinopses de filmes, manchetes, notícias, né. Então, vamos para a correção da aula 3 do gênero textual jornalístico, né. Então, são características do gênero reportagem, alternativa C, que é o texto, ele é um texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesses públicos, cuja linguagem deve ser objetiva e clara, sempre, né? Sempre a manchete tem, a reportagem tem que, não só a reportagem, mas os gêneros textuais jornalísticos, eles precisam ter essa linguagem clara e objetiva para não gerar dúvida, porque eles estão te informando sobre fatos, né? Então, alternativa C. Após analisar a charge, responda. Identifique o objetivo de quem produziu a charge. Então, essa charge, olha, o título dela já fala, caos na saúde pública. E aí, o enfermeiro, né, um médico fala, a maca aqui do hospital é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Ou seja, ele faz essa comparação da maca, né, de um hospital público com o coração de mãe, onde sempre vai cabendo mais um. Ou seja, o que o chargista, né, quem fez essa charge, quer criticar, porque a gente aprendeu que a charge, ela traz sempre uma crítica, né, social, política, ideológica, através de um humor, né? Então, e ela pode utilizar da linguagem verbal, ou seja, ter palavras como essa tem, uma frase, e a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, eles geralmente usam tudo, ou às vezes coloca só linguagem não verbal mesmo, só esses desenhos e a gente consegue interpretar. Então, eu coloquei aqui que o objetivo principal dessa charge é tecer uma crítica à situação da saúde pública atual, um total descaso dos nossos governantes. Enfim, dá para vocês explanarem mais, eu coloquei só um resumo. A B, qual é a crítica que o chargista trouxe para você? Então, uma resposta pessoal. O que você sentiu, o que ele está criticando? E a C, você concorda com essa crítica? Sim ou não? Eu quero que você justifique, certo? E nós aprendemos que também dentro dos gêneros textuais jornalísticos sempre tem cruzadinhas, né? Palavras cruzadas, que têm o objetivo de entreter o leitor, né? Então vamos para as respostas. Quem toca piano, pianista. Pedra preciosa que começa com a letra D, diamante. 3, sinônimo de mal, ruim. 4, fica dentro do pão, miolo. 5, quem comanda a orquestra é o maestro. 6, a esposa do rei é a rainha. 7, contrário da noite, dia. E fica no meio da perna, joelho, tá? Então, agora vamos para a nossa nova esfera, que é a esfera publicitária. Então, já trouxe aí uma imagem, ela diz tudo, né? Banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato, né? Bem bacana esse anúncio. Então, a esfera publicitária, diferente das outras esferas que a gente estudou, ela é diferente da esfera literária, onde traz sensações, emoções, expressões, né, de nós, dos humanos. Aí você pode expressar através de música, poema, um romance. Diferente da esfera jornalística, que tem como principal objetivo informar algo que está acontecendo. A esfera publicitária, ela
vou colocar aqui alguns exemplos, ó, são anúncios, músicas, caricaturas, paródias. As paródias geralmente têm a intenção de vender, né? Cartazes, placas comercial para TV, publicidade, e-mail, publicidade institucional, folders, publicidade oficial, fotos, texto político, slogan. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o anúncio publicitário. O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo vinculado pelos meios de comunicação de massa. Ou seja, o principal objetivo aí é promover um produto, é mostrar aquilo. Nem tanto vender na questão do financeiro, né? A maioria dos anúncios publicitários tentam vender algo. Só que às vezes você quer também informar, por isso que tem uma linha tênue aí entre a esfera jornalística, que também informa, e a esfera publicitária. Hoje mesmo nós estamos vivenciando uma quarentena, então o que mais vocês vão ver, assistir, né, nos diferentes meios de comunicação, são anúncios publicitários falando da Covid, dos cuidados que devemos tomar, né? Então, além de, eles não estão vendendo, mas eles estão informando algo. Podemos encontrá-lo, comunicação de massa, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Por isso que a linha é tênue entre o gênero jornalístico e o publicitário, porque o jornalístico também circula nesses meios, né? Podemos encontrá-los também em outdoor, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô. A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor. É aí que vem a diferença do gênero jornalístico para o publicitário. O jornalístico, por exemplo, tem uma manchete onde relata um acidente que ocorreu na estação de trem, por exemplo. Ele está nos informando e vai utilizar desses meios de comunicação, né, que nós falamos, jornais, revistas, televisões, rádios, internet, para nos informar. Agora, o anúncio publicitário, o objetivo principal dele é convencer o consumidor. Se você está lendo uma manchete, ela não está tentando te convencer, ela está te informando. Agora, se você vir um anúncio publicitário onde esteja com palavras apelativas, tentando te convencer a comprar ou te convencer que aquilo que está no anúncio é verídico e que você deve obedecê-lo, né? Esse é o objetivo principal dos anúncios. Então, ele vem com uma carga de convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagem, de linguagem simples e humor. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos. São repletos de verbos no imperativo, um modo verbal que oferece ordem. Então, quando a gente fala do verbo imperativo, é aquele que não está te sugerindo algo, ele está te ordenando. Compre, veja, analise, sente, deite, levante, faça. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conotativa ou apelativa, que por sua vez possui o intuito de convencer, e novamente, convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores. Podem ser textos verbais, palavras e não verbais, como eu falei anteriormente. E ainda textos orais, por exemplo, aqueles vinculados pelos rádios. As principais características, né, do anúncio publicitário são caráter comercial, venda, né, linguagem verbal não verbal, ou seja, desenho e palavras, ou os dois, linguagem simples, ela tenta atingir a massa, então ela não vai colocar uma linguagem complicada. Textos relativamente curtos, porque se colocam textos muito extensos, ninguém, né, lê. Então tem que ser um texto curto e objetivo. Textos persuasivos e atrativos, ou seja, ele quer te persuadir. E tem que te atrair, senão você não vai chamar atenção, né? Não vai chamar sua atenção. Geralmente eles são carregados de humor, ironia e criatividade, realmente para chamar atenção. Verbos no modo imperativo, como falamos, dando ordem. Figuras e vícios de linguagens. Uso de cores, imagens, tudo para chamar a sua atenção.
E vamos prestar bem atenção agora a essa parte que é uma estrutura. Eu vou ensinar vocês como fazer um anúncio publicitário. Não que seja uma regra, existem anúncios, por exemplo, aquele que a gente viu do cachorro que vira um gato, ele não está seguindo essa ordem, mas não deixa de ser um anúncio publicitário. Mas eu estou ensinando essa ordem que é uma estrutura que geralmente utilizam e para ficar mais fácil, porque nós vamos ter uma atividade quanto a produzir, tá? Um cartaz, um anúncio publicitário. Então, primeiro vem o título. O título, ele geralmente é escrito em letras maiores, ele tem que chamar atenção. O objetivo é chamar a atenção do consumidor, por exemplo, novo chocolate Azteca, mais delicioso. No título, você pode utilizar o verbo no imperativo, tá? Geralmente é ali que eles colocam. Compre, faça, experimente, tá? Aí depois vem o corpo do texto, que geralmente, como no slide anterior nós falamos, ele não pode ser muito extenso, porque se for muito extenso as pessoas deixam de ler, tem que ser bem prático e rápido. Então, a parte do corpo de e-mail trata-se da mensagem ou informação que envolve os aspectos persuasivos da linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário são acrescidos adjetivos. Adjetivos são que dão qualidades, tá? Só recordando. Verbos no imperativo, como já falamos. Vocativos, né? Vocativos é quando você chama alguém. Por exemplo, você, compre. Você é o vocativo, tá? E imagens. Imagens que chamem atenção, tá? Coloridas. Então, aqui um exemplo. Experimente. Olha aí ele dando ordem. Um verbo aí no imperativo. Experimente o novo. Olha o adjetivo, dando característica aí para o chocolate. E delicioso, ó, mais adjetivo. Chocolate Azteca. E aí vem a informação, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Esse é o corpo do texto, tá? Marca. Tem que colocar a marca, ou seja, se você está vendendo um produto, tem que ter uma marca, né? Abaixo segue a marca do produto, logo abaixo do corpo do texto, tá? Junto com o logotipo da empresa, por exemplo, Chocolate Azteca Limitada. E o contato, ou seja, eu gostei, me interessou esse chocolate, então onde eu encontro, né? Então o contato ele pode ser um e-mail, uma página do Face, um telefone, um endereço, para que você se interessou, onde encontra. É mais ou menos isso, tranquilo? Trouxe aqui alguns exemplos. Ó, Cancún, cada vez mais fácil, esse é o título. É que a imagem tá ruinzinha, mas embaixo já tá o corpo de e-mail, né? O corpo do texto, contendo algumas informações, né, apelativas, valores, e embaixo, ó, consulte seu agente de viagem, todos os contatos e a marca aí deles, né? Que é esse Cancún. Aqui mais um anúncio. Então, o título, pode ver que, ó, deixa eu voltar, o título em letras garrafais, ó, Cancún cada vez mais fácil, as letras grandes, tá? Aqui o título, livro é gênero de primeira necessidade. Então, esse é o título, depois vem o corpo do texto, livro para levar para casa. Então, aí vem algo tentando frases persuasivas, tentando te persuadir da importância do livro. Tá? Aqui a marca, quem está produzindo esse anúncio é o Ministério da Educação, então não há necessidade de ter endereço, né? É um órgão público. Deixa a criança viver, ó, deixe. Novamente um verbo no imperativo, dando ordem. Deixe a criança viver com um livro, né? Então aí mais um anúncio. E agora a nossa atividade, tá? Faça um anúncio publicitário promovendo uma ideia ou um produto. Vocês vão criar, não precisa existir esse produto. Eu quero que vocês criem. Então, por exemplo, nessa atividade, no exemplo anterior, nós falamos sobre um chocolate. Sobre um chocolate. Então, por exemplo, vou criar um chocolate. Primeiramente, escolha a ideia e os objetivos a envolver. Então, eu quero um chocolate voltado para as crianças. Meu exemplo, tá? Então, um chocolate colorido, em formatos de brinquedos, por exemplo. Então, o que eu tenho que pensar? Para que ela é importante? Ela é importante porque é saborosa, é gostosa, é uma sobremesa, todos gostam de chocolate. Qual o público que eu quero envolver? Eu quero envolver as crianças. Vale utilizar imagem? Sim.
As crianças são muito atraídas por imagens, né? Sem contar que algumas ainda não sabem ler, né? Então, a imagem não verbal tem que vender muito aí. Então, após respondidas essas perguntas, né? Vocês vão rascunhar isso. Elabore um texto curto e criativo de acordo com a estrutura acima. Aí eu quero que vocês elaborem dessa forminha aqui, ó. Título, corpo de texto, marque contato. Quero que vocês coloquem um título, o texto, a sua marca e o contato onde encontraram, comovendo, né, esse chocolate. Importante, não precisa ser o chocolate, esse é meu exemplo, tá? Importante conhecer o público-alvo, ou seja, se o anúncio é destinado, isso é muito importante, tá? Se o anúncio é destinado aos jovens, então pode apresentar uma linguagem mais despretensiosa, né, com algum vício de linguagem, gírias, porque eu tô, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa voltado para os jovens da nossa comunidade, da periferia, eu posso usar uma linguagem tipo, mano, preste atenção, entendeu? Agora, se eu for continuar com a minha ideia de criança, eu não vou usar essa linguagem, né? Peça para a mamãe, peça, tô dando uma ordem. Peça para a mamãe ir à loja comprar o seu chocolate, colecione, algo assim, tá? No entanto, se o público são idosos, a linguagem deve ser mais cuidada, mais clara, destituída, né? Não pode ter muitas gírias, porque eles não vão conhecer, não é o público. E eu quero que vocês façam numa sulfite ou numa folha de caderno ou caderno de artes e me mandem por foto, tá? Quem não conseguir mandar por foto no Classroom, nós vamos corrigir quando retornarmos às aulas presenciais. Então, um grande abraço, bom estudo e até a próxima aula.